oftalmologista, Dr. Alisson Campman. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes da Verde Vale. Estamos mais uma vez aí para tirar a dúvida dos nossos ouvintes. Vamos para mais uma sessão. Vamos lá, então. Aliás, você pode mandar aí a sua dúvida, né? O seu questionamento, a sua pergunta para o Dr. Alisson Campman através do nosso WhatsApp, que é o 999 31 0008, e também no YouTube do Jornal Comércio, através do nosso chat, né, onde estamos lá ao vivo com imagem e som. Você pode, através do chat ali no YouTube, também enviar a sua questão, tá bom? Vamos lá, então. Bom, doutor, hoje a gente escolheu o seguinte tema para tratarmos aqui no Hábitos Saudáveis, que é a cirurgia refrativa, né? Então, atenção aí, ó, você que tem... ou tem alguém na família com miopia, astigmatismo e hipermetropia, preste atenção, hein, porque o programa de hoje vai te ajudar a sanar as tuas dúvidas. Doutor, inicialmente, resume para nós o que é a cirurgia refrativa. Então, Rafael, ouvintes, a cirurgia refrativa, ela tem o intuito de eliminar o grau dos óculos do paciente. Então, aquele paciente que é dependente de óculos, que tem uma miopia, ou miopia e astigmatismo junto, ou hipermetropia e astigmatismo, a gente consegue, através de uma cirurgia laser, eliminar totalmente o uso do óculos. Claro que não é para todo mundo, então a gente precisa fazer uma avaliação, tem que ver se realmente é possível fazer, mas há essa possibilidade e a pessoa enxerga 100% depois da cirurgia e fica livre dos óculos para suas atividades. O doutor citou, não é para todo mundo. Qual é o critério que a pessoa precisa ter, né, doutor? Quais são os critérios aí para que você possa fazer a cirurgia refrativa? O que impede uma pessoa de não poder fazer? Então, assim, a gente tem alguns protocolos a seguir, né, por segurança. Então, um protocolo, assim, a gente dá preferência a pacientes acima de 21 anos de idade, que é geralmente onde o grau já começa a se estabilizar, estar estabilizado. Eventuais casos acima dos 18 anos e abaixo dos 18 anos, não. Só se tiver alguma indicação muito formal para fazer, mas é quase raro isso. Então, assim, até os 18 anos, 21 anos, tem uma tendência do grau ainda aumentar, de haver mudanças. Eu sempre falo para o paciente, a gente opera aquele grau que você tem hoje. Então, se você tem o grau em evolução e eu te operar hoje, teu grau ainda está em evolução, daqui 1 ano, 2 anos ele vai aumentar e você vai voltar a usar óculos e a cirurgia acabou não servindo. Então, a gente tem esse critério de idade e também, junto disso, o grau estar estabilizado. Porque alguns pacientes, mesmo após os 21 anos, continuam mudando o grau. Então, a gente espera que tenha uma estabilização de pelo menos 1 ano sem mudança de grau para poder indicar a cirurgia. Nesse caso, indicado a cirurgia, a gente precisa fazer alguns exames pré-operatórios. Então, a gente faz uma avaliação da córnea, que é a parte transparente na frente do nosso olho. É ali que o laser vai agir para fazer a cirurgia, para corrigir o grau. Então, ela tem que ter uma espessura mínima, e isso a gente faz um cálculo de acordo com o grau que o paciente tem, quanto que vai diminuir a espessura da córnea após o laser, e ver se ela é uma córnea regular, se ela não tem nenhuma ectasia corneana ou um ceratocone, que a gente já comentou bastante aqui a respeito disso. Se for uma córnea muito fina, a gente pode induzir a ter um ceratocone. Então a gente tem algumas margens de segurança ali, assim, para chegar para o paciente e falar, olha, teu olho é um olho saudável e apto para fazer a cirurgia. Que interessante, né? Antes dos 18 anos não se recomenda fazer a cirurgia refrativa, porque o problema ele pode evoluir, né, até os 18 anos. Isso. Depois a tendência é que ele se estabilize, né, doutor? E aí sim é indicada a cirurgia. A cirurgia refrativa, doutor Alisson, ela é feita aqui em União da Vitória e onde que é possível fazer? Não, então assim, ó, Rafael, eu faço a avaliação do paciente aqui em União da Vitória, todos os exames pré-operatórios que precisa para a cirurgia de catarata, a cirurgia refrativa a gente faz aqui, só que eu não tenho um aparelho a laser para fazer a cirurgia. Então o aparelho é um aparelho extremamente caro, que não compensa ainda ter aqui nas nossas cidades, pelo volume cirúrgico, e eu acabo indo para Curitiba, operar lá em Curitiba. Então eu opero lá no Hospital de Olhos do Paraná, onde a gente tem um dos equipamentos mais modernos do mundo. Então a gente está a 200 e poucos quilômetros do laser mais moderno do mundo. Então eu acho que vale a pena para o paciente. E ele vai ter todo o apoio, o cuidado do pré e pós-operatório feito aqui na cidade, sem precisar ir para lá para fazer uma avaliação, voltar para lá para operar e voltar para lá para cuidar do pós-operatório. Então o paciente vai para lá somente para operar mesmo. Doutor, e como é que funciona, né, o pós-operatório? O paciente ele precisa ficar internado? Como é que funciona
a recuperação, a cirurgia é feita com anestesia? Explica para nós um pouco da anestesia, da cirurgia na prática. Então, é uma cirurgia extremamente rápida. A cirurgia dura entre 15 e 20 minutos, mais ou menos, para a gente operar os 2 olhos. A anestesia é com colírio, uma anestesia a gente chama de anestesia tópica, então pinga colírio anestésico. A gente tem 2 técnicas cirúrgicas para fazer a cirurgia laser. Uma técnica chamada LASIK e uma técnica chamada PRK. A diferença delas, no LASIK, a gente faz um corte no olho e levanta um flap da córnea. E o laser é feito embaixo desse flap e o flap depois reposicionado. É uma cirurgia um pouquinho mais, digamos assim, agressiva, e ela tem uma recuperação um pouco mais rápida, o paciente não sente dor, mas ela tem menos indicações do que o PRK, não pode, por causa da questão da córnea, do grau do paciente, da espessura da córnea. No PRK, a gente tira a primeira camada de células que recobre a córnea, que se chama epitélio, deixa como se fosse no vivo a córnea, e o laser age ali. Essa camada ela leva de 5 a 7 dias para se recompor. Então, nesses 5, 7 dias, o paciente vai ficar afastado de suas atividades, vai ter um certo desconforto, por causa que o olho está ali como se fosse no vivo, né? E a gente usa uma lente de contato, que é o curativo, para até que essas células se recuperem. Um tampão? Não usa tampão, não usa tampão. Então, no caso do LASIK, a gente pode deixar uma lente de contato por 1 dia, e no caso do PRK, a gente deixa a lente de contato por 1 semana. Aí retira a lente de contato, o paciente já está com uma visão de mais de 90% na primeira semana, e com 30 a 60 dias ele já está praticamente 100%. É uma recuperação rápida, né, pela cirurgia. E doutor, faz os 2 olhos na mesma cirurgia ou espera para fazer faz um e depois espera, faz o outro? Não, faz os 2 olhos ao mesmo tempo. Então, eu sempre falo para o paciente, assim, são 2 cirurgias diferentes. A hora que a gente vai operar, eu vou operar o olho direito do paciente. Eu fiz a cirurgia do olho direito do paciente, e o paciente continua deitado embaixo do laser. Aí o material que a gente utilizou sai, vem um material novo, esterilizado, eu saio da sala, lavo as mãos, faço todo o processo de higienização como se eu estivesse indo para uma outra cirurgia. Na verdade, estou indo para uma outra cirurgia. E aí faz o segundo olho. Então, o tempo total de cirurgia dos 2 olhos em torno de mais ou menos 20 minutos. A pessoa precisa ficar internada ou ela é liberada no mesmo dia? Não, a paciente não fica internada, ela entra no hospital apenas com uma touca, e a gente chama de propé, que é para proteger os pés, deita, não precisa trocar de roupa para roupa cirúrgica, nada. Ela deita no laser, faz a cirurgia e vai embora. A gente chama de cirurgia ambulatorial. Ambulatorial, olha só. Não é feito aqui em União da Vitória, né? Mas o Dr. Alisson faz toda a questão preparatória para essa cirurgia refrativa e marca lá no Hospital de Olhos, né, Isso. doutor, em Curitiba, onde o doutor mesmo já falou aqui que tem um dos aparelhos mais modernos do país, né? Então você aí que tem algum desses problemas, astigmatismo, miopia, hipermetropia, quer deixar de usar o óculos, né, faz a cirurgia refrativa com o doutor lá em Curitiba. O doutor, o objetivo da cirurgia é unicamente retirar os óculos da pessoa, né, fazer com que ela deixe de usar óculos. Mas, por exemplo, a pessoa que tem um grau muito baixo, ela ou foi diagnosticada recentemente, ainda não faz o uso do óculos, ela pode também fazer a cirurgia? Em determinados casos, sim. O que a gente comenta com o paciente, assim, na hora de decidir se vale a pena fazer a cirurgia ou não, se o paciente é dependente dos óculos. Então, aquele paciente que tem um grau pequeno, que não é dependente dos óculos, consegue se virar bem com os óculos, talvez não tenha o porquê de operar. E aquele paciente que tem uma dificuldade, muitas das vezes o paciente faz esporte, tem essa dificuldade para praticar o esporte porque não enxerga bem, não se adapta à lente de contato, aí tem a indicação da cirurgia. Muito bom. O doutor citou antes ali a questão do colírio e antes da gente continuar aqui no assunto da cirurgia refrativa, todas as vezes que a gente faz o quadro Hábitos Saudáveis aqui, seja com o doutor Alisson, com o doutor Lucas, com o doutor Ricardo, sempre há recomendação para não se automedicar, né, doutora? Isso acontece também na oftalmologia. Tem gente que usa colírio indiscriminadamente, doutor, e que risco isso traz para os olhos? Muito, Rafael, muito. Assim, o paciente chega na farmácia, pede o colírio, algumas vezes até o balconista acaba dando um colírio que não deveria dar, então assim, o uso de corticoide é algo perigoso, pode levar à formação de catarata precoce, pode levar ao aumento da pressão intraocular, causar um glaucoma, uma perda de visão permanente, inclusive. Antibiótico hoje você só compra com receita, então já limitou bastante, porque também se pode levar
a bactérias mais resistentes, então isso limita um pouquinho. E o pessoal tem usado muito corticoide, que não deveria usar, sabe? O corticoide, eu brinco assim, ele é bom porque ele resolve muita coisa, mas os efeitos colaterais dele são muito grandes. Anestésico, hoje não tem mais nas farmácias, também há um tempo tinha, não precisava de receita, depois eles mudaram, ficava só com receita e hoje não tem mais. Eu já tive paciente que, quando eu estava fazendo minha especialização em Curitiba, o paciente tinha um corpo estranho no olho, ele usava anestésico. Então, doía, ele pingava anestésico. Até que o corpo estranho perfurou o olho dele e ele teve que ir para um transplante de córnea de emergência. Então, sim, riscos tem, inclusive, de perder a visão. Então, ó, não se automedique também quando o assunto for a saúde dos seus olhos, pingando colírio e cada vez que tiver um problema no olho, né? Procura o especialista, né? A tua melhor atitude que você vai tomar. A Janete, nosso ouvinte, está mandando seu boa tarde aqui. Eu fui para Campo Largo fazer uma cirurgia de catarata e não deu para fazer. Teve deslocamento crônico de retina. Cada dia está pior a minha visão. Qual é a orientação para ela nesse caso, doutor? Aí quando a retina está descolada, lembrando assim, a gente divide o olho em duas partes, parte anterior e parte posterior. A catarata, ela está na parte anterior do olho e a retina está na parte posterior. Então são cirurgias diferentes. Vamos comparar o nosso olho como uma máquina fotográfica. Então, onde está a catarata é onde está a lente da máquina. Onde está a retina é onde está o filme da máquina. Se a retina descolou, é como se o filme da máquina tivesse estragado. Se for crônico, esse não tem como recuperar. Então, por isso que ela vai ficar com essa baixa visão. E aí não adianta você operar a catarata, trocar essa lente, porque não tem efeito, porque não vai ter o filme para fazer a imagem. É uma situação, é um caso, dá para dizer que é grave, doutor? Porque ela vai perdendo a visão, ela estaciona, ela pode fazer um tratamento para estagnar esse problema? Não, é um caso mais grave, se for realmente um descolamento crônico de retina, um caso que dificilmente vai ter recuperação de visão. Meio-dia, 41 minutos. Olha aqui a pergunta. Ó. Boa tarde. O colírio Moura Brasil, esse é o famoso, né? É um colírio só para limpar os olhos, doutor? Qual é a função desse colírio tão conhecido das pessoas? Então, o famoso Moura Brasil, ou aqueles colírios azulzinhos, né? Às vezes o paciente chega lá e fala, doutor, eu não sei qual colírio que eu estou usando, mas é aquele frasquinho azul. Então, assim, eles são colírios de vasoconstritor. O vasoconstritor, ele tira o vermelho do olho. Então, o objetivo dele é somente clarear o olho. Ele não tem objetivo de limpeza, de tratar nada. Se o olho está vermelho de vez em quando, tem uma pequena irritação, eu vou sair, não quero ser com o olho vermelho, pinga o colírio, não tem problema nenhum. Agora, o uso crônico dele, ele causa um efeito como se fosse, se o olho viciasse nele. Sim. E aí, quando para de usar, faz o efeito rebote. Aquele olho vermelho piora, fica mais vermelho ainda. Então, assim, se você tem um olho vermelho crônico e faz uso contínuo desse colírio, tem que descobrir o que está causando. Porque você está tratando você está tratando só o olho vermelho, mas você não está tratando a causa do olho vermelho. Pode ser uma infecção, uma inflamação. Então, assim, a gente tem que descobrir aquilo que é e tratar a causa para não fazer o uso contínuo desse colírio. Não faz bem o de uso crônico, não. Causa dependência, como disse o doutor. A Marisa está questionando aqui. Boa tarde, Peruso, doutor. Qual seria o custo de uma cirurgia dessa que o doutor comentou, que é a cirurgia refrativa, doutor? Se faz só no particular, faz por convênios médicos, como é que funciona essa parte? Então, assim, o convênio ele tem algumas regras. Isso não é assim o convênio X ou Y, isso daí quem faz essas regras é a ANS, né? Agência Nacional de Saúde. Então, tem que ter mais de 5 graus. Então, há algumas limitações para fazer pelo convênio. No particular, pode variar um pouquinho de acordo com o tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Mas eu vou colocar uma média aqui assim, que é mais ou menos em torno de R$7.000 para operar os 2 olhos. Não é um valor extremamente alto em se falando de cirurgia, né, doutor? Aí a gente pode colocar assim, o quanto o paciente vai gastar com óculos, né? Então, você vai fazer um óculos bom, vai gastar muito mais que R$1.000, talvez uns 2.000, 3.000, dependendo do tipo de lente que ele escolher. E eu digo para o paciente, tem algo que não tem preço, que é você acordar, abrir os olhos e enxergar, né? Então, estar livre dos óculos não tem um preço fixo. Não precisar colocar o óculos para você começar a enxergar, né? As coisas durante o teu dia realmente faz diferença. Bom, doutor, miopia, astigmatismo e hipermetropia. Fala um pouco das características de cada doença. Então, vamos começar por lá a ordem que você mencionou. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe.
Então, o nosso olho ele tem um determinado tamanho e a imagem ela tem que cair exatamente em cima da retina. Se o olho for um pouquinho maior, isso eu falo coisa de milímetro, às vezes menos de milímetro, e a imagem cair na frente da retina, a gente tem uma miopia. Aí precisa o óculos corrigindo para que essa imagem chegue até a retina. Na hipermetropia, que é o contrário da miopia, é uma dificuldade mais para perto, pode atrapalhar um pouco para longe, mas uma dificuldade mais para perto, onde a imagem cai atrás da retina, como se o olho fosse um pouco menor do que o tamanho adequado. E o astigmatismo é uma diferença na curvatura da córnea, geralmente, ou da lente intraocular, do cristalino, aonde a imagem cai em 2 pontos diferentes. Então ela faz aquela duplicidade um pouquinho da visão, uma sombra atrás da imagem, e aí também precisa corrigir. Cada um tem as suas características. A miopia e a hipermetropia é corrigido com uma lente chamada esférica e o astigmatismo é corrigido através de uma lente chamada cilíndrica. Isso tudo é física. Então aquela física que a gente estuda no colégio, lá acho que na 8ª série, por aí, é aplicada na oftalmologia. E tem um grau de miopia, por exemplo, que ela é tão alto, tão avançado, que não é indicada a cirurgia, ou ela é indicada em qualquer que seja o grau, falando de grau alto, né, doutor? O doutor falou antes que tem que ter um mínimo para fazer a cirurgia, um mínimo de espessura. E no inverso, doutor, como é que funciona? Então assim, quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente faz o cálculo quantos graus o paciente tem e para tirar determinado grau, tira tantas micras da córnea. Então, uma córnea saudável, ela tem mais de 500 micras. Isso é bem fino, né? Mas então, assim, a gente tira mais ou menos 15 micras para cada grau de miopia e 18 micras para cada grau de astigmatismo. O paciente que tenha lá 9 graus, ele precisa ter uma córnea espessa, ele tem uma córnea perto de 600 micras, porque a gente tem que manter um mínimo acima de 300 e poucas micras no pós-operatório. Então a gente já sabe de antemão quanto que vai sobrar de córnea. Então pegar um paciente, digamos lá, que tenha 14 graus de miopia, dificilmente ele vai conseguir fazer uma cirurgia refrativa laser, ele não vai conseguir tirar todo esse grau, porque a córnea vai ficar muito fina. E aí, deixando a córnea muito fina, a gente induz o paciente a ter uma doença chamada ceratocone, que ele não tinha, mas a gente induz. Também pacientes que têm ceratocone são contraindicados para fazer a cirurgia, porque a córnea já é uma córnea doente, já é uma córnea ruim. Então, se a gente fizer, esse ceratocone vai piorar no pós-operatório. Existem alguns pacientes que a gente chama o borderline, que é o paciente que ele não tem o ceratocone, mas ele está a um passo de ter o ceratocone e por algum motivo Deus protegeu aquele olho e ele não teve o ceratocone. Mas, se a gente fizer a cirurgia e deixar essa córnea mais fina, nós médicos vamos induzir a fazer o ceratocone. Então, por isso que um pré-operatório bem feito é essencial para o sucesso da cirurgia. Muito bem, 12h47. Tem mais perguntas aqui de ouvintes. A Sandra está mandando aqui, boa tarde, Peruzzi, doutor. Tem o ceratocone, né? O doutor estava comentando agora a respeito disso. Operei um olho, tem um anel intrastomal, é isso? Intraestromal. Intraestromal. Está estabilizado, preciso operar os dois. A visão já está difícil. Ela está fazendo um relato do caso dela aqui, a Sandra, doutora. Então, assim, a cirurgia laser para corrigir o grau, ele não vai ser benéfico no caso do ceratocone. Alguns casos específicos, existe um protocolo onde a gente faz a cirurgia laser junto com uma outra cirurgia chamada crosslinking, que é para estabilizar o grau, mas são casos excepcionais, assim. No ceratocone, se ela já fez o anel e o ceratocone continua em evolução, ela deve fazer o crosslinking, que é uma cirurgia para estabilizar o ceratocone. Alguns casos, o ceratocone é muito avançado e ele acaba não resolvendo só com o anel, com outras cirurgias. Precisa adaptar a lente de contato rígida, precisa, às vezes, em último caso, ir para transplante de córnea. Então, o ceratocone é um detalhe que a gente tem que avaliar um pouquinho com mais cuidado, assim, mas a cirurgia refrativa laser, ceratocone é contraindicado. Muito bem, a Viviane mandando aqui, boa tarde, Peruzzi, doutor. O que diz de nervos embolados no olho? Meu irmão sofreu um acidente na face e foi avaliada a parte do olho, está bom, mas ele, quando olha para baixo, enxerga duplo. Em uma consulta falaram de nervos embolados. Na cirurgia colocaram uma placa na face e falaram que pode ser a placa que está causando essa visão dupla. Existe esse termo, doutor, nervos embolados? Esse seria um termo leigo, assim, né? Não existe popular. Não seria assim uma coisa assim, o nervo está embolado. O que deve ter acontecido aqui? Ele deve ter feito uma fratura de assoalho de órbita para ter colocado essa placa.
e aí o olho deslocou. Um olho não está no mesmo movimento do que o outro olho. Pode, algumas vezes, na fratura, ter um pinçamento muscular dos músculos que mexem o olho. E aí há uma limitação da movimentação do olho. Então o olho fica limitado na movimentação, ele olha para baixo, um olho segue o seu caminho natural e o outro para antes do tempo. E aí, como os dois olhos, um está enxergando para um lugar, outro para outro lugar, ele vai ver duplo. Que interessante, né? 12h49, a nossa ouvinte aqui, a Nath Aliotti, está perguntando aqui, ó. Boa tarde, tenho 7 graus de miopia, é bastante, doutor? É bastante. A cirurgia é feita aqui na cidade, a gente comentou antes, mas vamos orientar a nossa ouvinte, que acho que pegou a conversa andando aqui. Então, doutor, por favor, fala aí da miopia dela, 7 graus, e onde é feita a cirurgia mais uma vez. Então, assim, ó, 7 graus de miopia, a gente entra naquele cálculo para ver se dá para fazer. O meu paciente que eu operei com mais grau até hoje tinha 9, tá? Então ele tinha uma córnea muito boa, ele era apto à cirurgia, a gente fez a cirurgia, foi tudo bem. A cirurgia eu faço no Hospital de Olhos do Paraná, em Curitiba. Como eu mencionei antes, eu não tenho um aparelho a laser aqui, um aparelho extremamente caro. Só para tu vir ter uma ideia, quanto custa um aparelho desse? Cerca de R$2 milhões. É bastante caro. 2 milhões de reais o aparelho, né? Realmente aí tem que ser um centro maior, né, doutor? Sim, onde tem que vários médicos operarem, né? Então você pensa em Curitiba, tem os médicos do Hospital de Olhos que moram em Curitiba que operam, tem os médicos do interior do Paraná como eu que vou para lá fazer uso do aparelho, então eu pago uma taxa de aluguel do aparelho para poder utilizar. Então eles têm o volume necessário para que um investimento desse seja viável. Legal. Doutor, a técnica utilizada nas cirurgias refrativas, ela depende da doença a ser tratada ou ela é uma técnica única para todas elas? Então, a técnica, que nem eu mencionei antes, tem o PRK e o LASIK, depende de cada paciente, do grau do paciente e da córnea do paciente. Então, assim, a escolha não é simplesmente eu quero fazer X ou Y técnica. Então, há uma indicação. Existem técnicas um pouco mais seguras para determinados casos, então a gente tem que avaliar isso daí antes de operar. Agora, o laser em si é o mesmo. Depois que eu fiz a técnica para chegar a gente chama no estroma corneano, onde o laser vai atuar, o laser é o mesmo. Muito bom. O 12h51. Há risco de complicações, doutor? Sim, tudo que a gente fizer na vida tem riscos de complicação, mas os riscos da cirurgia refrativa são baixíssimos, então a gente tem acho que menos de 0,5% de um risco de que tenha algo, e lembrando aquilo que eu falei, a indicação da cirurgia. Então assim, eu nego muita cirurgia, então tem muito paciente que chega no consultório, que quer fazer cirurgia, a gente faz a avaliação, ele tem uma córnea que não é boa, que a gente sabe que a chance de complicar é grande, então para esse paciente a gente contraindica a cirurgia. Eu brinco com os pacientes, se você quiser muito e for atrás, talvez você ache algum médico que opere. Eu sou um pouco mais cauteloso, eu prefiro contraindicar, mas ter a garantia de que eu não vou fazer nada de mal para o paciente, do que simplesmente sair indicando e operando todo mundo. Muito bom. A Patrícia Wojtovics, tem o ceratocone, meu grau está em 7. O ceratocone é medido por graus também, doutor? Assim, ó, o ceratocone ele causa um grau. Agora não significa que a pessoa que tenha 7 graus tem uma visão ruim e não significa que a pessoa que tenha 1 grau tem uma visão boa. Então depende muito da curvatura e da córnea, da irregularidade da córnea. Bom, ela diz aqui, ó, tenho 28 anos, o médico falou que não é indicado cirurgia. O que devo fazer? Procurar um profissional em ceratocone ou realmente não pode operar, doutor? Então, a cirurgia refrativa não pode ser feita, porque a gente vai induzir esse ceratocone a piorar e a tua visão, que talvez hoje com o uso de óculos seja uma visão boa, nem com óculos vai ficar boa no futuro. O que tem que avaliar a tua córnea é para ver se, de repente, assim, ó, se tem uma irregularidade, a visão não está muito boa, o anel intraestromal seria uma opção. Então, na avaliação que a gente faz no consultório, a gente consegue indicar para o paciente se haverá melhora com o anel, se não haverá melhora, se isso tem que fazer o acompanhamento para ver se o ceratocone está em evolução ou não, porque ele evolui geralmente até mais ou menos uns 40 anos de idade, e aí existe também a cirurgia do crosslink, que é para estabilizar, para que o ceratocone não avance. Então teria que fazer uma avaliação para saber que cada caso é um, né? Então, para saber qual é o caso dela, qual o grau que realmente está esse ceratocone e se há algo para melhorar ou não. Muito bem, a Mari Ferreira, lá de Antagorda, diz que tem miopia. Hoje ela foi pegar o óculos para começar a usar
E ela pergunta se essa miopia ela pode complicar, doutor, ela pode aumentar, né, esse grau de miopia com o tempo. Sim, a miopia ela pode aumentar. Aí entra a questão da idade, como a gente mencionou antes. Então, o paciente jovem, ele tende a aumentar. A miopia geralmente evolui até uns 18 a 21 anos. Hoje, com o uso excessivo de telas, a gente vê que muitos pacientes têm evoluído e essa miopia continua aumentando por muitos anos, ainda às vezes passa dos 30 anos com evolução da miopia. E o quesito maior assim é a idade e genética. Muito bem, a nossa ouvinte, a Janete, outra Janete aqui, ó. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Quem usa óculos para perto e longe, tem como fazer cirurgia para não usar óculos? Então, na cirurgia laser, para a gente eliminar o longe e perto é um pouquinho mais complicado. A gente consegue eliminar o longe e o paciente usa óculos somente para perto. Ou a gente pode fazer uma coisa chamada monovisão, onde a gente deixa um olho míope e esse olho vai enxergar para perto, porque o míope enxerga bem para perto, e o outro olho para longe. Então, na monovisão, você tem um olho enxergando bem para longe e mais ou menos para perto, e um olho enxergando bem para perto e mais ou menos para longe. Faz o equilíbrio daí. Faz o equilíbrio, seu cérebro acostumar, então não é todo mundo que consegue, né? Mas na cirurgia laser, não. Aquele paciente que tenha mais de 60 anos de idade, já tem um pouquinho de catarata, na cirurgia de catarata a gente consegue fazer um implante de uma lente intraocular, que essa sim dá a visão de longe e de perto. Muito bom. Boa tarde, qual é o nome do doutor que está falando? Eu liguei o rádio agora. Dr. Alisson Kampmann, oftalmologista. Daqui a pouco ele passa o endereço do Instituto de Olhos União, onde ele atende, e também o telefone, tá bom? Para você marcar a tua consulta lá. Boa tarde, o meu esposo tem um incômodo no olho, ele coça, sai um pus. O médico disse que é remela. É normal isso, doutor? Olha, a coceira geralmente ela está relacionada à alergia. Então ele deve ter algum processo alérgico e às vezes o fato dele coçar os olhos, a mão geralmente não está completamente limpa, e isso pode levar a algumas bactérias e acabar causando a famosa remela ou um pouco de secreção. O que tem que tratar é a alergia. Muito bem, o doutor, meio-dia e 56 minutos, o paciente que faz a cirurgia refrativa, ele deixa de usar óculos definitivamente ou ele pode ser necessário que ele volte a usar óculos no futuro? Então assim, ó, se não tiver mais em evolução, o grau de longe está corrigido, porém, depois dos 40 anos a gente perde a visão de perto. Ali por 45 anos é onde a gente mais sente e provavelmente o paciente vai voltar a usar um óculos para perto. Pode, com o passar dos anos, numa idade mais próxima dos 60 anos, onde o cristalino já começa a formação de uma catarata, ele começa a modificar o tamanho dele, também voltar a usar óculos. Então, o paciente tem que ficar ciente que óculos, um dia ele volta a usar. Assim como quem não usa óculos, que tem uma visão perfeita, basta ter uma certa idade que um dia vai precisar usar. Então, quer dizer que eu vou precisar usar óculos. Eu estou com 46, eu estou na faixa aí de risco. Não vai demorar muito não, Rafael. A nossa ouvinte aqui, a Dulce, está perguntando, ó, tem como fazer implante de lente para pessoas que têm problema de enxergar perto, e como que funciona o procedimento, se ele existe? Então, o implante de lente é como se fosse uma cirurgia de catarata, onde a gente vai tirar o cristalino. Algumas vezes a gente faz até a chamada faco-refrativa, onde a gente tira o cristalino transparente mesmo, antes de ter catarata, implanta uma lente e essa lente corrige, tanto longe quanto perto. Tem que avaliar o paciente, tem que ter uma idade mínima também, porque aí a gente não... Existem aí agora outros protocolos, outras regras para essa cirurgia. Então, o paciente é acima de 56 anos, com mais de 1,5 grau de hipermetropia nesse caso, ou que já tem um pouco de catarata, não é para todo mundo. A gente tem uma faixa de idade, que eu falo para os pacientes assim, entre 45 e mais ou menos 60 anos, a gente não tem muito o que fazer. Ainda o óculos nessa faixa de idade é o que mais funciona. Se a gente conseguisse descobrir algo, a gente ficava milionário, né? Agora tem uma notícia, vou dar uma notícia em primeira mão aqui. Está surgindo um colírio para a visão de perto. Olha só. Então você vai pingar uma gotinha do colírio, ou no máximo 2 gotinhas do colírio no dia, e o teu olho vai fazer algumas modificações ali que você vai conseguir enxergar de perto. Então, para a solução da visão de perto, nos Estados Unidos já está aprovado o colírio, já estão usando o colírio, e agora basta toda a parte burocrática para ele chegar no Brasil. Então eu não vou precisar de óculos, eu vou pingar esse colírio aí para enxergar de perto, que é o problema que mais acontece para quem
está aí com uma idade um pouquinho mais avançada. E pode ser, doutor? Ou... Pode. Só no começo vai ser meio caro. Por mês, para ter uma ideia, por mês nos Estados Unidos, $80. Vou usar óculos mesmo. Tem alguma coisa a ver ou não? Diz aqui o nosso ouvinte. Boa tarde, Peruso. E doutor, eu uso óculos e o grau é bem alto. O médico oftalmologista disse que eu teria que usar óculos desde criança. Eu moro na colônia e na época os pais não tinham esses conhecimentos, né? Tem como resolver com cirurgia? Tenho 43 anos, meu nome é Cleverson, e o médico da época disse que o cérebro acostumou a enxergar pouco. Eu perguntei para ele aqui qual é a doença dele, doutor, porque ele não especificou aqui, né? Então, provavelmente ele é hipermétrope, pelo que ele está falando, e o nome dessa doença do cérebro não acostumar, o pessoal chama de vista preguiçosa, se chama ambliopia. Então o cérebro não desenvolveu, porque a gente desenvolve a visão na infância. Então, se ele não desenvolveu na infância, ele não vai mais desenvolver. Então, independente de se um dia ele fizer uma cirurgia onde ele consiga retirar o grau do óculos, a visão vai permanecer aquela mesma. Ele não vai conseguir enxergar mais do que ele enxerga com o óculos. Olha só. 1h em ponto, vamos responder uma última aqui, doutor. Boa tarde, sou a Sandra. Tenho muita sensibilidade à claridade, à luz solar. O que pode ser? E aí eu engato outra. Quem tem o olho claro tem mais sensibilidade, doutor, do que quem tem o olho escuro? Tem. A primeira resposta que eu ia dar é realmente, sim, o olho claro tem um pouco mais de sensibilidade. Algumas doenças externas, alguns processos inflamatórios no olho também causam uma hipersensibilidade à luz. Tem que fazer uma avaliação para ver. E alguns pacientes têm uma hipersensibilidade natural. Então acaba tendo uma fotofobia, mas algumas vezes, na maioria das vezes, está relacionado a alguma doença externa ocular, onde a gente precisa também corrigir. Muito bom, 1h em ponto. Doutor, o endereço, né, do Instituto de Olhos União, o telefone para o pessoal entrar em contato também, por favor. Então, o Instituto de Olhos União fica na Praça Coronel Amazonas, número 352, em frente ao Unespar. O telefone é o 3522-4050. E também tem o nosso Instagram, Instituto de Olhos União. Segue a gente lá. Valeu, muito obrigado, doutor Alisson Kampmann. Grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Rafael. Semana que vem estaremos no Congresso Brasileiro de Oftalmologia, buscando novidades, sempre se aperfeiçoando. E daqui 2 semanas estamos de volta aqui. Então, na próxima, o doutor traz as novidades aí do Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Você acompanhou o Hábitos Saudáveis de hoje com o doutor Alisson Kampmann.